Olá, bem-vindos a mais um Conexão Varejo 180, um videocast gravado aqui diretamente em Nova York e nesta tarde com os icônicos Edmur Sayane e Zé Rodrigues. Por favor, Edmur, se apresente aí para a nossa audiência. Edmur Sayane, prazer estar aqui com vocês. Eu mais uma vez estou aqui no Varejo 180, no NRF, que foi a minha melhor experiência de NRF. Então, só repetindo o que eu já falei, mas vale a pena. Eu trabalho com gente, do presidente até o cliente, tá? Meu nome é Edmur Sayane, por vingança do meu pai. A minha empresa se chama Ponto de Referência e eu cuido dessa história de quem tanta gente foge, né? Porque normalmente as pessoas fogem de gente. Eu quero tendência e tal, e esquece que no fundo, quem faz as coisas são as pessoas. Zé, por favor, se apresente aí para a nossa audiência. Todos sejam bem-vindos aí a esse último dia da NRF. Obrigado pelo convite, Júlio. Eu sou Zé Henrique, cofundador da Varejo 180, hoje atuando como um retail thinker, ou seja, como um apoio estratégico para todos os participantes aqui do grupo. E a gente já frequenta esse universo dos eventos internacionais, esses e outros, então a gente consegue navegar para conseguir filtrar essas informações que são diversas e pensar de uma maneira bastante prática, bastante pragmática até, inclusive, para fazer essa diversificação e essa proliferação do conteúdo no universo do varejo e do mercado de consumo brasileiros. É isso daí. Então, eu sou Zé Henrique, do Grupo OM, um grupo de 6 empresas na área de comunicação e branding. Obrigado, Zé. Vamos começar aqui com o Edmur. Falar de gente, Edmur? Vamos falar um pouquinho de gente, de né? NRF? O que foi bacana no dia de hoje? No dia de hoje, é engraçado que no dia de hoje se falou de gente, assim, o cara da Tractor falou muito de gente, muito de atendimento, ele foi muito fundo nas coisas que ele faz e é muito impressionante. Não vou me reter só ao dia de hoje, não, porque me ater só ao dia de hoje, porque teve algumas colocações sobre gente esse ano mais objetivas do que no ano passado, por exemplo, que todo CEO veio com o mesmo discurso decorado sobre o que tinha que fazer com gente, porque ele estava na fase do post-resignation, né? 61 milhões de pessoas deixando o emprego em varejo por conta própria, sem ter nenhum lugar para ir a não ser o seguro-desemprego, então eles estavam desesperados sobre como reter gente. Na verdade, esse ano, quem falou sobre gente foi só quem parece que tem cultura de gente mesmo, entendeu? Ou seja, se você for ao lugar onde esse cara está trabalhando, as coisas acontecem. Então, me pareceu que houve uma coisa de verdade mesmo, né? Quem eles trouxeram foi autêntico. Pessoas que realmente fazem isso no dia a dia. E me deixou muito, muito feliz esse cara da Tractor, porque ele não é um varejista comum, né? Ele está vendendo, claro que ele é de certa forma um varejista, mas ele é distribuidor também, e ele contou milhares de coisas que ele faz dentro do possível em termos de atender bem. E atender bem o cara do campo é diferente, né? Porque é um cara que está à distância, precisa de ajuda. Eu até fiquei impressionado quando eu fui fazer um trabalho em Uberlândia com o pessoal de pecuária, e eles falaram, a gente com medo do digital, né? Eles falaram, não. Capataz se comunica com o cara da fazenda por WhatsApp. E eu, caramba, tudo essa internet, como eles chamam, do campo, né? Internet do campo, com antenas especiais e tal. E esse cara hoje demonstrou muita coisa boa. Infelizmente, algumas coisas que a gente ouve sobre gente são levianas, né? Os caras às vezes chutam coisas sobre gente e gente é muito, muito fácil de lidar. É só tratar a pessoa bem, e para tratar a pessoa bem foi bacana. O que mais me impressionou, que eu gostei, foi o Lee Peterson, que falou sobre loja e tal. O conceito básico de loja que a gente abordou na abertura, ele falou assim: paga bem o cara. O varejista trata mal as pessoas, não dá flexibilidade, não dá fim de semana para o cara e quer que o cara trabalhe bem.
Então isso aí tem que mudar muito no varejo. E o Lee Peterson, que teoricamente não é um cara que fala sobre pessoas, ontem botou o dedo na ferida. O grande ponto crítico nos Estados Unidos há muito tempo, o cara sai da faculdade e tem uma pesquisa sobre isso, o último lugar que ele quer trabalhar, faculdade boa, varejo. O último lugar, porque trabalhar sábado e domingo, tá maluco, né? Agora, o pessoal da ponta, que eu chamo de herói da ponta, que faz todo o trabalho de realizar a promessa da marca, né? O Zé faz branding e o cara faz a entrega da promessa da marca ali, né? Se não tiver um bom atendimento, o branding não fecha o ciclo. Esse cara é mal pago e maltratado. Quer dizer, na resignação, na Great Resignation, as empresas que tinham boa cultura não perderam gente. As pessoas ficaram, porque, pô, imagina, o cara vai querer perder o emprego. Então, acho que essa verdade e essa crueza a respeito do assunto, que é, vamos deixar de ser, eu estou exagerando na palavra, né, mas escravagistas. Né? Na China, houve uma migração do escravagismo para um trabalho duro. Jack Ma fala assim, trabalha aqui 6 dias por semana, 9 horas por dia. Se quiser, quer, se não quiser, tchau. Mas aqui não dá para ser assim. Aqui não dá para ser assim. Edmur, de forma velada ficou claro que as companhias elas vão realmente precisar de capital humano porque vai haver uma carência. E que elas estão fazendo investimentos pesadíssimos na criação de academias corporativas. Isso. Mas também tem tantas empresas como a sua no mundo para multiplicar, para atender essa demanda. Perfeito. Esta solução vai passar por um processo de mentoria externa, né, onde consultores Totalmente. vão começar a mentorar. Isso para Totalmente. mim ficou muito claro, né, no diálogo dos CEOs, que não podiam revelar seus planos estratégicos, mas vai haver um colapso e vai haver uma demanda gigantesca, aonde os consultores têm que se preparar para atender essa demanda. Eles vão terceirizar isso. Perfeitamente. Não vai ser interno essas academias. Não, esses caras, academia, tem um negócio meio louco, né, que esse negócio de academia corporativa é o maior fiasco da face da Terra. A Johnson & Johnson tem 40 mil cursos no portfólio deles de academia. 400 são acessados, tá certo? Então, eles... Primeiro que o e-learning fez uma besteira, que foi pegar a aula que já é chata e colocar na internet como se fosse uma coisa normal no começo, né? Hoje em dia, com essa coisa de pílula, de short, né? Esse é o grande modelo para se fazer capacitação. Não pode chamar de academia, porque academia é até melhor do que a universidade corporativa, mas tem que ser uma coisa que dê para a pessoa duas vias de desenvolvimento, pessoal e profissional. O cara tem que ser quem faz a opção pelo que ele quer. Tá certo? Aí tem o curso obrigatório, que é o da empresa, e ele tem que ter acesso a coisas que vão ajudar ele na vida, no plano de vida dele, né? Porque plano de carreira é limitante. Quase que te obriga a ficar na empresa um tempão. Então, as grandes empresas, as que são realmente entendedoras do futuro do lidar com gente, eles trabalham com o plano de vida das pessoas e com como aquela pessoa vai se direcionar e fazer intensamente as coisas enquanto estiver trabalhando na empresa. Ela não vai ficar muito tempo. Então, o truque é você contratar bem e dar para esse cara uma perspectiva de vida melhor. Obrigado, Edmur. Falando em pontos de contato, o capital humano é o primeiro ponto de contato quando o cliente chega na loja. Ponto de contato físico. Porém, tem algo importante aí que é o branding, que é o invisível, que é o ponto de contato institucional. E aqui está o nosso amigo especialista Zé, para falar de retail media, que a loja é um grande canal. Mas explique bem para a gente, para os neófitos, né, que estão tentando decodificar toda aquela sopa de letrinhas da retail media, por favor, Zé, para complementar legal. o capital humano como branding. Vamos falar, como o Júlio comentou, para a gente fechar o círculo da construção de marcas, e essa construção de marcas ela demora um tempo, não é algo de curto prazo. O processo sempre de construção de marca e o branding, eu costumo sempre falar que ele é uma expressão muito feliz porque ele é no gerúndio. E o gerúndio, para quem conhece um pouco de gramática, sabe que é um ato contínuo. Então, se não seria construção de marca, seria branding. Não, é branding porque ela tem um início e não tem fim para a construção de um processo contínuo de marca. E dentro nessa nossa sopa, né,
de elementos que compõem. Certamente uma ferramenta fundamental é o indivíduo lá da ponta. Ele pode de fato mexer a curva e mexe muito rápido, né, quando a gente tem um trabalho bem feito com pessoas. E o trabalho de ampliação do awareness da marca, ou seja, do conhecimento, da expansão, da visibilidade, do impacto para o maior número de pessoas, a gente conhece tradicionalmente como o posicionamento lá na frente, né? Uma marca bem posicionada lá na frente entra nas suas estratégias de comunicação. E daí as estratégias de comunicação, lá antigamente era o jornal, era Below the line, o famoso below the line. Então a gente tinha a TV, a era da TV aberta, a era do rádio, a mídia exterior. E nos últimos anos, ali no final da década de 90, quando entrou a internet, falou-se que tudo o resto ia ser destruído. E não foi, né? Então, esses discursos apocalípticos, eles são sempre muito temerários, porque eles visam um buzz de curto prazo para tentar vender livro, né, Edmur? Então, quando se percebeu que essa composição, de fato, ela tem que ser como um jogo de xadrez, é como se um jogo de xadrez só tivesse um rei brigando com o outro. São várias peças exatamente para você compor uma estratégia mais efetiva, mais eficaz no final do dia. E graças ao advento e com a modernização do varejo online, a grande vantagem do varejo online é o que a gente vem falando aí há tantos anos, quase 30 anos, de captura de dado. Captura, leitura, captura, leitura. E quem conseguiu interpretar isso de maneira eficiente, percebeu que tinha nas mãos uma chance de potencializar o aumento da margem de lucro do seu negócio. Então, todas as empresas estão, no final do dia, olhando onde que eu consigo não somente organicamente, mas inorganicamente, continuar ampliando a minha atuação no mercado, ampliando a minha margem, ampliando minha lucratividade. E o varejo percebeu que eles tinham uma pérola na mão, que é, se eu tenho o consumidor, que essa foi o grande embate da indústria, sempre era a indústria querer entender o consumidor lá na ponta. E por isso que a indústria cada vez mais está entrando no varejo, seja por trabalhos de gestão de categoria, ou seja, saindo direto para o direct to consumer ali, né? Enfim, o varejo percebeu e começou a trabalhar com essas ferramentas, ou seja, eu tenho uma audiência gigantesca, eu tenho a leitura desses dados, eu vou começar a transformar o meu canal em canal de comunicação. Então, ele não é só para impulsionar exatamente os meus produtos, aquela famosa media display, mas eu posso transformar isso no canal. É um canal online e físico. Então, existem hoje essas duas frentes no retail media, que são as grandes plataformas. Por quê? Mídia é gente, é audiência, né? É o custo por mil, né? O famoso custo por mil. Então, quanto mais audiência você tem e mais você consegue identificar e qualificar essa audiência, é melhor para quem está comprando. Porque você fala, cara, eu tenho um grupo de 55 mais que gosta de viajar. Então, ou seja, você tem todo o demográfico específico e você consegue levar isso para o anunciante de uma maneira bastante precisa. Ou seja, mídia de TV aberta ou mídia de TV fechada, mídia de rádio, tem uma nova concorrente pesada, que são as marcas de varejo. E isso vem um outro pulo no gato agora, porque todas as grandes empresas, ou seja, quem está liderando isso? São os grandes varejistas. É a Amazon, né? Falando aqui Estados Unidos, né? São as grandes redes de mercado, então é o Walmart, é uma Target, é uma Costco, é um Kroger. E no Brasil a gente está falando, a América Latina, de Mercado Livre, ou seja, Unilever também está fazendo um trabalho intenso, ou seja, seria uma gestão de categoria de mídia com os seus parceiros. Então isso está sendo uma revolução, porque só nos Estados Unidos já está representando 45 bilhões de dólares de lucro, de revenue, ou seja, de receita gerada nesse media content. E o que algumas empresas já estão começando a ampliar? Eles entenderam como uma Amazon
que ele já começa a fazer parceria e ficar responsável pelos espaços do anúncio numa BuzzFeed, numa Pinterest, ou seja, toda a mídia que você está vendo de outras marcas, quando você está fazendo a sua listinha no Pinterest, aquilo lá é gerenciado pela Amazon. Ou seja, eles se transformaram num birô de mídia, eles se transformaram num vendedor de espaço. Então, traz para o cenário do mundo do advertising, da comunicação, das agências, a relação com os anunciantes e uma pressão maior nos canais tradicionais. Então, vai cair preço, né? Porque quando você tem um novo concorrente de peso... Então, as TVs que já estão sofrendo... Então, a gente viu agora no passado recente, né? A Editora Abril, que era uma grande canal, lembra? A Editora Abril morreu. Globo está sofrendo bastante. Então, isso vai trazer para os próximos anos, em breve, uma grande reviravolta em todo o mercado publicitário e na relação como se conhece, como se compra mídia, né, e esse product placement. Então, muitas coisas ainda a serem vistas e provadas também, né? Porque, como eu falei ali, tem a online, tudo que é online a gente mensura fácil. Mas também tem o Retail Media Content no meio offline, ou seja, no ambiente físico de loja. E aí a minha pergunta é, como que se mensura isso? Como que você mensura o retorno daquele impacto de comunicação que você pagou num vídeo para passar numa tela de digital signage? Ou não? Então, ainda a gente precisa de algumas métricas, e a gente sabe que o varejo, quando a gente fala de varejo físico, quando lê-se métricas, a gente está 10 mil anos-luz atrasado, porque ainda é caro. A implementação dessas tecnologias, principalmente no nosso mercado brasileiro, de fazer essa captura, leitura e fazer o ROI em ambiente físico, a gente ainda vai penar bastante. Eu acharia legal a gente compartilhar o case da Ulta, porque o presidente fez uma palestra bem bacana e a Ulta hoje ela não é só uma perfumaria. Ela é uma empresa de marketing estratégico que constrói marcas dentro do seu ambiente de loja. É uma perfumaria popular. Eu acho que o termo Retail Media se adequa muito bem a esse exemplo que você... Ou para exemplificar o que você disse, porque ela, como popular, chegou com um belo projeto para apresentar para Shiseido, Dior, Chanel, Dyson e Dermalógica. Marcas que eram avessas a estar num ponto de venda desse, era proibido. Com essas marcas ultra premium, se aproximaram e ela colocou a marca Ulta dela do lado. E lançou uma marca maravilhosa que o americano achou que essa marca era top do lado de Chanel, né? Então, isso é o poder que o varejista tem de controlar um canal e ela vem entendendo isso muito bem. Lógico que ele não está autorizado a contar toda essa façanha, epopeia que ele fez, né, que eles fizeram, mas é para nós aqui, que a gente está estudando esse caso já há 4 anos, é uma coisa icônica o que a Ulta está fazendo. Ô, Júlio, você tem dito muito sobre... A gente tem discutido muito sobre as marcas de luxo tentarem se popularizar literalmente. A Louis Vuitton abriu um pop-up lá no Sorro com o Pharrell Williams, porque o Pharrell Williams é um cara pop, né? Meu malvado favorito e tal. E você olha lá, a loja é bacana. A Ulta foi um veículo de popularização para essas marcas que normalmente a Shiseido tinha uma loja aqui em Nova York deste tamaninho, que tinha, né, uns véus assim, que era maravilhoso. Deixa eu só falar uma coisa para vocês entrarem nesse assunto, que eu sempre falo sobre branding assim, né, Zé? Você faz um barulhão para o cliente, tá certo? Ele vem, tá certo? Aí o cliente experimenta você, tá certo? E a pergunta que eu te faço assim, marcou ou não marcou? Marcou, tá certo? Marca isso, né? Eu experimentei e marcou. Tenta voltar ao que era. Não vai voltar. E outra coisa importante, se você tentar mudar, depois disso aqui, nem barulho faz mais, tá certo? Então, eu estou chamando isso, eu criei um termo agora, que desculpa aí, mas, né, também sou inventivo, né? Deep branding. Que é branding com consequência, tá certo? Porque tem muita gente, você é um dos caras que eu sei que fala de branding até o fim, mas tem muito cara que fala de branding, promessa, tá certo? Foi-se o tempo de ser logotipo, mas é promessa, tá certo? O duro, né? E a Ulta Beauty está entregando isso, quer dizer, eles fizeram uma promessa para as marcas
né, de ter a audiência deles usando, já é uma forma de mídia, de mídia do varejo de mídia. Por quê? Porque ele, sem filme, sem nada, eles deram audiência para esses caras que eles não tinham, entendeu? Muito além de trade marketing, né? Uma coisa muito diferente. Dando acessibilidade, né? Muita acessibilidade. Isso que o Júlio fala, ou seja, você tem uma Ulta Beauty que não tem uma associação, né? A gente falando daí sobre o universo de marca, ela nunca teve uma associação de luxo. Isso. E como você falou, esse movimento que já vem anos das marcas de luxo que ficaram envelhecidas, ou seja, restritas a um público cada vez mais velho, concentrando ali demais as suas associações e as suas percepções de valor, se viram numa sinuca de bico. E, né, tanto Hermès quanto Gucci, enfim, todo mundo tentando trazer. Tiffany tem feito um trabalho impecável com relação a expor cada vez mais a sua marca e as pessoas entenderem de que Tiffany não é necessariamente um anel de brilhante que custa $100 mil, mas que pode ser uma marca muito acessível. Então, seja com as pop-ups, com produtos de entrada, né? A Hermès tem feito isso com os lenços de seda, né? Com os carrés de seda, para tentar tangibilizar. E essa estratégia da Ulta, de fato, foi brilhante, porque ela agregou valor para ela e para o outro. Então, essa é uma simbiose perfeita, onde você fala assim, veja como eu, como Ulta, ela eleva a associação dela e ela traz para baixo, no sentido de acessibilidade, não de produto vagabundo, mas de acessibilidade. Eu também posso conhecer uma Dyson. Pode ser que eu não compre, claro, mas o primeiro passo para a compra é o conhecimento. Então, se não houver awareness, não tem conversão. E aquela compra que, quando o cara juntar o dinheirinho dele para comprar uma coisa mais chique, vai lembrar ele da vai lá, senão eu não teria visto, né? E aproveitando nesse conceito que nós estaremos visitando, começando nossas visitas técnicas amanhã, falando de varejo de luxo, que torna-se aspiracional, pedi para o Edmur visitar a Gucci, do Meatpacking, porque da mesma forma como a Ulta, que era uma marca popular, ela cria das suas 1.000 lojas, 300 lojas para colocar essas marcas premium, o convencimento é feito da seguinte forma: se eu pudesse te dar 300 lojas, onde você tem um faturamento por metro quadrado previsto, mas eu consegui faturar 70% do que você projetava, vale a pena eu te dar 300 pontos da noite para o dia? É claro que eles aceitaram. As marcas premium aceitaram fazer isso. Agora, o popular virou o premium. Agora, como o premium pode, com gente, fazer com que a Gucci entre no coração das pessoas sem preconceito, sem arrogância. Sem aquele olhar, né? É gente. Para mim, Gucci é a primeira marca de luxo que entendeu que tem gente que tem medo de entrar, e eles colocaram concierges para apresentar a loja, né? Pessoas mata pau nisso aí, né? Pessoas hábitos. Primeiro eles colocaram produto, eu chamo de souvenir, né? Quer dizer, claro que Gucci é caríssimo, mas eles colocaram produto souvenir para que o cara que fosse lá conseguisse comprar. Agora, no varejo chama boi de piranha, né? O famoso boi de piranha, né? Harley Davidson sempre fez isso de maneira brilhante. Você pode até ter medo de andar de moto, mas a jaqueta você vai andar na Harley, né? Tem os gadgets lá. Eu fui a Gucci e fiquei muito impressionado com os caras e tal, mas eu vou te falar uma coisa que vai mudar a tua cabeça, Júlio. Lá no pop-up store do Pharrell Williams não tem concierge, mas todos os caras, todos. O recepcionista é um menino super simples, José, que nem eu, né? E você, José, né? José é gente boa. Ele me apresentou a pop-up collab da Pharrell Williams antes de eu entrar. Né? O cara da entrada falou: você sabe o que está acontecendo aí dentro? E me contou a história. Aí eu encontrei uma pessoa que veio conversar comigo, trocar ideia, como se eu fosse um ser humano rico, entendeu? Porque estou entrando na Louis Vuitton, né, caramba? E me recebeu, me tratou super bem. Aí veio o Andrés, que é um equatoriano, veio conversar comigo e tal, quer água, quer não sei o quê. Cara, eu nunca tinha visto isso, ou seja, eles se renderam, porque afinal de contas não tem Gen Z asiático para comprar os produtos caros deles em todo tempo, né? E os chineses estão fora daqui. Foi uma coisa que
prejudicou muito eles esses últimos tempos, né? Como a China ficou fora daqui, eles tiveram que achar outro público, né? Porque os caras compram muito lá e aqui, né? Quando eles vêm para cá, eles compram muito. Que bom, né? Que bom que os caras estão percebendo isso aí. Por dor, mas paciência, né? Porque isso é A importante. necessidade é a mãe da criatividade. Né? Então, ninguém aprende quando está ganhando muito dinheiro, né? Você aprende quando as coisas começam a apertar. Eu faço uma comparação. Você tem a Home Depot. O que a Home Depot fez? Ela colocou um cara que sabe mexer com parafuso para vender parafuso. Certo? Ela colocou um cara que sabe iluminação para vender iluminação. Esse é o truque deles. Supermercado, até hoje, não tem a vergonha na cara de colocar um cara numa gôndola para atender. Nem campainha para chamar um eventual guest, assim, nem campainha tem, entendeu? Você fica no supermercado, infelizmente, vocês adoram Whole Foods, né? Mas eu falo que depois que a Whole Foods foi comprada pela Amazon, tanto a sinalização ficou paupérrima, né? Paupérrima, quanto o atendimento horroroso. Eu fui num Whole Foods outro dia, de manhã, na boa, assim, que atendimento horroroso, as pessoas trocando ideia e tal. Supermercado, que é um público que está muito com a gente aqui, eu tenho dito isso. Se vocês colocarem um cara, sabe aquele cara que o cliente dá 360 graus de volta e vê alguém? Sabe? Colocar 10 caras estrategicamente colocados no supermercado para fazer o upgrade da venda. Não é para vender, não. É para fazer o upgrade, o upsell, né? Quer dizer, você está querendo comprar isso. Não, olha, eu vou te contar uma noticiazinha assim. Margem do Walmart, 2%. Margem do Home Depot, 8%. É 4 vezes maior a margem quando você tem a recomendação. Porque senão o cara compraria o parafuso mais barato da face da terra, entendeu? Parte-se daquele pressuposto velho, ultrapassado, de que como o supermercado é um autosserviço, ou seja, qualquer um sabe comprar um mamão ou sabe comprar um pote de geleia, você não precisa de assistência. Claro. Mas isso que você fala, de fato, é fundamental. E eu conto aqui rapidinho um caso. Logo no Brasil, quando entrou a rede Outback, né, dos restaurantes, a rede americana, mas inspirada no universo australiano. O melhor Outback do mundo, diga-se de passagem, né? Sim. E um mercado lá da minha região começou a vender aquela broa de mel, que o Outback serve como entrada, né, que é uma broa típica australiana. E eles colocaram aquela broa australiana, cobrando um preço, sei lá, de R$20. Então, você olhava a gôndola, a broa, escrito broa australiana, R$20. Aquilo lá não vendeu nada. Nada. Uma semana depois, tinha um cara com um jaleco, uma mesa toda montada com uma temática australiana, vendendo a broa. Os mesmos R$20. Não tinha uma broa em cima da mesa mais no final do dia. E daí, perguntando para o gerente da loja qual foi a diferença, a gente contou a história. Eles não aprenderam, os supermercadistas, nem com a coisa da demonstração de produto lá dentro, porque eles abrem espaço, já é mídia, a gente fala de mídia de varejo, já é mídia de varejo há muito tempo, né? Eles abrem espaço para alguém demonstrar produto classicamente, e não fazem eles mesmos isso. Quer dizer, é uma perda. O Eggmans é o único desses supermercados aí que tem gente em tudo quanto é lugar. Desculpa, estamos chegando no final do primeiro módulo e eu queria que você deixasse os seus takeaways. O que te marcou e as dicas aqui? 5 dicas que você pode deixar para o povo aí das palestras que você assistiu. Olha, a queima-roupa, assim, 5 dicas. Assim, a primeira dica é a do Lee Peterson, que eu acho que é imbatível, que é: sua loja não pode ser um site. Site já é ruim. Se sua loja for igual ao do site, tchau. Tem que ter emoção. Então, eu na verdade, eu desdobrei isso aí em várias coisas, mas assim, em evento todo dia. Evento todo dia. Primeira dica. A segunda dica é a história que eu sempre falo, é quantas pessoas muito boas trabalham na sua loja. Normalmente a resposta é 20%. Se o coitado do cliente for atendido por um dos outros 80%,
Ele é um coitado e você mais, porque você vai perder todo o investimento que você fez. E outra coisa importante, que eu acho que a gente tem que pensar muito, eu falei disso já, da história do tratar bem o cara, é ter uma cultura clara. Você sabe que eu sempre falo isso, né? Se a sua empresa não tiver uma cultura clara, entra alguém para trabalhar nela e não faz a menor ideia do que ele tem que fazer lá dentro. Os comportamentos que a cultura determina não são liberais, eles são dirigidos, não são engessados, tá certo? Mas sua marca tem que ter um caminho pelo qual as pessoas precisem percorrer. Pode ser o cara de compras, o cara de marketing. Se a marca não tiver o direcionamento do comportamento esperado, ela não vai contratar bem e, pior ainda, né? Como ela não vai contratar bem, o cara vai entrar e fazer o que ele quer. Eu tenho tido trabalhos muito fortes que, a partir do momento que você define lá vamos dizer assim, no Twitter de contratação, quem eu quero, e sobe a régua, você consegue contratar gente melhor. Cuidar da contratação. A melhor hora de demitir é a hora de contratar. Cuida disso através da cultura, e isso vai fazer as coisas serem muito facilitadas na sua vida. Obrigado, Edmur. Zé. Vou dar uma dica só. Uma dica só? Uma dica só. Importante que todos os varejistas entendam que o negócio deles é uma plataforma de negócio e não um lugar de vender produto. Quando o empresário entende que o que ele tem na mão é uma marca que pode gerar negócios, ele começa a conectar outros pontos que saem daquela previsibilidade que um varejista poderia esperar. Então, observe o teu negócio e observe do lado outros benchmarks. Quando a gente fica só na verticalização, procurando benchmarks cada vez mais profundos dentro do nosso segmento, a gente fica limitado. Então, essa ampliação, todos esses movimentos que a gente vê, varejo se tornando uma plataforma de mídia. Então, se o cara está pensando em vender produto, ele não observa essa oportunidade de negócio que gira em torno da marca, não do business. E marca é branding. Então, maravilha. Só para Obrigado, Zé. esse primeiro momento. Obrigado Pelo convite. Obrigado, Edmur. A nós. Muito obrigado. Obrigado. E vocês que nos acompanhem, vamos fazer uma pausa técnica e voltamos já com o icônico Juarez Leão, querido amigo que está chegando aqui conosco. Até já. Voltamos com Conexão Varejo 180, agora com o icônico Juarez Leão. Vou pedir para ele se apresentar. Bem-vindo, meu amigo, aqui. Uma honra. Muito obrigado. Cada vez mais é uma honra participar desse grupo da Varejo 180. Estou desde o início, tive o prazer aí desde a primeira caravana para Nova York, estar junto com vocês. E é um grupo que cada dia está maior e cada dia está melhor. Eu sou o Juarez Leão, eu sou CEO e fundador da Leão Group, uma empresa de consultoria estratégica na área de varejo, franquia, governança corporativa, estratégia, e sempre à disposição aqui da Varejo 180 para contribuir com questões que possam estar não só associadas ao dia a dia da estratégia de negócio do Brasil, mas principalmente com as temáticas que a gente acaba tendo acesso aqui num congresso como a NRF e outras viagens que a gente, através da Varejo 180, tem condição de desenvolver e tem desenvolvido nos últimos anos, e trazer para vocês informações principalmente com aplicabilidade. Esse aqui é meu amigo Júlio, que sempre me lembra disso, e para mim é o grande diferencial da Varejo 180. É conteúdo prático, conteúdo que, ao retornar para o Brasil, todos vocês poderão colocar, se quiserem, já em prática na empresa desde o primeiro dia que retornarem. É isso aí, esse é nosso foco. E espero trazer para vocês aí contribuições do que nós tivemos a oportunidade de escutar nesses primeiros dias aí de congresso. Então preparem a mala, porque agora o Juarez vai dar várias dicas do que nós assistimos nas palestras, e esse ano, especialmente, depois de um jejum enorme, a mala vai voltar cheia, pessoal, de coisas para aplicar o negócio. Vamos lá, Juarez? Vamos lá, Takano. De fato, esse ano a gente teve a oportunidade de fazer nosso evento de abertura. Eu adiantei alguns dos conceitos que, na minha visão, estariam presentes cada vez mais forte nessa NRF. E, felizmente, estava correto, esses conceitos foram confirmados, né, Takano? E para nós é muito bom porque assim, nós estamos passando por um momento praticamente de retorno da NRF, né? Nós tivemos, infelizmente, o período da pandemia
em que a NRF aconteceu até de forma online. No ano seguinte, a gente teve um NRF que só mesmo os Highlanders tiveram por aqui, né? Nós dois tivemos, né, Júlio? E muitos palestrantes, inclusive, até cancelaram participação aqui durante o evento. E no ano passado, a gente já teve uma NRF começando a voltar ao normal. E nesses 2 últimos anos, no ano anterior, no penúltimo ano, se falava muito de alguns conceitos que ainda não estavam sendo bem testados aqui. Nesse último ano, a gente teve um enfoque muito grande na inteligência artificial, mas algo que aparentemente estava muito distante da nossa utilização prática nos nossos negócios. Então, esse ano, a primeira grande temática que eu queria trazer para vocês é a utilização prática da inteligência artificial para fazer com que a gente consiga, nos nossos negócios, ter um aumento de produtividade, que a gente consiga realmente ter uma qualidade, principalmente do trato dos dados, através da IA, mais adequado e, consequentemente, a partir dessa melhor leitura do cliente, oferecer coisas que, às vezes, nem ele sequer sabe que gostaria de receber. Então, assim, esse ano, esse foi um grande caminho que a gente já imaginava que seria, de fato, temática de praticamente todas as palestras. Eu diria que esse tema, esse ano, Júlio, ele foi cross. Ele estava em todas as palestras. Então, assim, eu vou assistir uma palestra lá de ESG. O que está alavancando o ESG agora? Inteligência artificial. Eu vou assistir agora uma palestra de melhoria de produtividade e resultados. O que está por trás dessa palestra? Inteligência artificial. Agora eu vou assistir uma palestra de Retail Media, que é o próximo item que eu gostaria de falar, já antecipando. O que está alavancando o Retail Media? Inteligência artificial. Né? Então, o Retail Media já foi falado, né, no bloco anterior. Cada vez mais os varejistas, não até mesmo por uma questão de desejo, viu, pessoal, mas por uma necessidade. O varejo é um dos segmentos que tem um altíssimo risco e uma margem de contribuição extremamente apertada. Nos últimos 2 anos, não só nos Estados Unidos, no Brasil, mas no mundo, nós tivemos um varejo com um nível de margem de contribuição muito baixo. E nessa retomada de ganho de margem de contribuição, existe uma necessidade que imperante de melhoria de produtividade. E você só consegue melhorar a produtividade se você tiver fluxos, processos, tiver sistemas e, hoje em dia, inteligência artificial atrás te ajudando a melhorar esse processo. Então, o Retail Media é uma das fontes adicionais de receita. Eu até, durante os dias do Congresso, né, desde domingo, a gente escutou tanto isso que parece que o varejo só vai viver de Retail Media. Esquece. Retail Media ele é complementar, gente. Tem que ganhar dinheiro com core business. Você vende o quê? Você vende que tipo de solução para o cliente? É com esse tipo de solução que você tem que fazer a sua receita. O Retail Media ele vem complementar, é super importante. Eu chamo até a atenção para vocês que eu faço muito planejamento estratégico de empresas e no planejamento é impressionante como às vezes o empresário não enxerga categorias de produtos adicionais que estão muito próximas do core business desse negócio, estão na rota de distribuição, ou seja, o mesmo caminhão que vai levar o produto A poderia estar entregando o produto B e ele não incorpora o negócio. Aí a gente chega de fora, percebe isso, fala, cara, por que você não coloca isso aqui? Aí eles olham para mim e falam, você é um gênio. Gênio nada, a gente só está enxergando o todo. A gente tem que ter uma visão um pouco mais de helicóptero, um pouco mais de floresta e um pouco menos de árvore. Então, assim, o Retail Media é uma das opções de alavanca de crescimentos de receita adicionais. Mas fiquem muito mais atentos até ao que vocês poderiam estar incorporando aos negócios para estar fazendo essa alavancagem. Então, primeiro item, inteligência artificial. Segundo, o Retail Media, que eu já comentei. Queria falar também um pouquinho, eu fiquei bastante impressionado como, de fato, eu achei que ia ser muito mais blá blá, mas a gente viu que eles estão realmente levando muito a sério isso, a questão de preocupação com a qualidade de vida, com qualidade de ambiente de trabalho, com uma carreira bem estruturada, para até nessa geração Z, então, que não tem muito paciência, né? Tem que realmente enxergar a ponte, senão eles acabam pulando ali para o lado. E a gente viu assim pessoas desde jovens falando disso. Eu assisti inúmeras palestras
Em média, eu assisti em torno de 8 palestras por dia. Foi extremamente rico. Eu fiquei realmente assim, um ponto que eu queria reforçar, eu tinha comentado também na abertura do Varejo 180, que na minha expectativa esse ano seria uma das melhores NRFs em termos de conteúdo. E foi. Muito bom. Saía de uma palestra, entrava em outra, saía de uma palestra. Então, assim, não foi só o Magic, não. Eu acho que foram vários Magics. A gente teve ali várias palestras que entregaram um conteúdo fantástico e que me fizeram pensar diferente. Eu saí dali hoje, quando te liguei até para vir para cá para a gente estar conversando, eu estava ali encerrando a minha última palestra e com uma satisfação muito grande e com aquela coisa de falar assim, valeu a pena. Foi muito bom. Né? E à medida, então, que a gente tem a oportunidade de fazer debates, discussões de qualidade com gente que entende, como a gente está fazendo aqui com você, esses conceitos ficam cada vez mais clarificados, cada vez mais sólidos no nosso pensamento e nos propicia fazer o quê? Segunda-feira chegar no Brasil, pessoal, não adianta vir aqui só pegar conceito, tem que chegar aí no Brasil e fazer diferente. Nós somos uma turma da aplicabilidade. E é isso que a gente quer despertar em vocês. A gente quer mostrar o caminho e quer incentivar que vocês trilhem esse caminho. Não adianta saber que é para o norte. Tem que ir para o norte. Então, assim, não esperem. Esse ano, além da NRF ter sido uma grande edição da NRF, essa é a minha 20ª NRF. E eu tenho muito prazer de falar isso. Mas eu digo para vocês que eu estou voltando daqui também, convicto, tá, Júlio, de que nós vamos ter um 2024 muito bom. Maravilha. Deus Tudo que eu escutei de perspectivas também econômicas, globais, está sendo muito favorável. Né? Essa redução de taxa de juros nos Estados Unidos, essa aceleração da economia americana, a não entrada em recessão da economia americana, mais um tema também, né, Júlio, trazendo bastante conteúdo aí do que a gente escutou das palestras. O ano passado, 100% das palestras dos economistas que eu assisti diziam, com toda certeza, os Estados Unidos está entrando em uma recessão. E o que a gente escutou agora foi, ainda bem que nós não erramos, não entramos em recessão, e além disso a gente prevê que para o ano que vem, para o ano de 2024, né, que nós já estamos, e para 2025, a gente tem aí uma curva descendente de taxa de juros, o que com certeza vai impactar positivamente no varejo. Situação muito similar ao que a gente está vivendo hoje no Brasil. Haja visto que o Brasil foi um dos países que mais antecipadamente aumentou suas taxas de juros e também começou essa curva de redução de taxas de juros na mesma velocidade. Então já tivemos no Brasil e também dito aqui durante o Congresso um Natal muito bom em termos de venda. Os Estados Unidos, os varejistas estão muito satisfeitos com as vendas do Natal. E a expectativa, e é muito legal, né, que às vezes a gente vem aqui, eu já, infelizmente, nessas 20 anos aí, teve NRF que eu cheguei aqui animado e eu vi discursos tão desanimadores que me fizeram voltar para o Brasil até menos animado do que eu tinha saído de lá. Esse ano foi o contrário. Eu saí do Brasil, assim, não desanimado, mas com a visão ainda turva do que estava por acontecer. E estou retornando daqui com a certeza de que a gente tem condição de fazer um belíssimo ano. Mas não de braço cruzado. A gente tem que pegar todos esses insights, tudo isso que a gente está escutando aqui e colocar em prática assim que a gente voltar. Aplicabilidade. Aplicabilidade. Viram? A gente tem vários mestres que estão aqui conosco fazendo a curadoria. São 13 curadores e retail thinkers. E isto que a gente fala nesta gravação, amanhã nós vamos ver isso ao vivo e em cores, né, Juarez? Exatamente. Isso que é legal. Mais do que as palestras, eu vou até fazer, me permita, Júlio, fazer aqui um minutinho aqui de uma... A pergunta que eu mais escuto no Brasil, depois de 20 NRFs. Poxa, você que vai todo ano, vale a pena ir na NRF? Minha resposta, pessoal, para todos vocês, vale e vale muito. Por quê? Primeiro, nas palestras a gente tem acesso a conteúdos como esse que eu estou aqui discutindo com vocês. Segundo, você tem uma oportunidade de networking que no Brasil você em lugar nenhum vai ter. 80% do PIB brasileiro do varejo, nesta data, está em Nova York. Eu acho até que essa convenção da NRF, esse congresso, já poderia até não ser feito na Ásia, mas poderia ser feito no Brasil. Porque o que tem de brasileiro aqui, e o grande PIB do varejo brasileiro está aqui. Terceira coisa, mais do que escutar discurso, é ver a prática. Eu
adoro ir ver a prática. Quando eu vejo um discurso lá uma palestra, né, na NRF, de um CEO de uma grande companhia americana e que me impressiona, sabe o que eu faço? Eu saio lá do congresso depois que acaba e vou direto para alguma loja daquela rede. Sabe para quê? Para ver se na prática o discurso é executado. Porque muitas vezes a gente tem acesso também a discursos vazios. E na prática, quando você visita a loja, a entrega de proposta de valor de marca, de atendimento, é totalmente diferente do que você viu durante a palestra. Então, pessoal, na quarta e na quinta, amanhã e depois, nós teremos a satisfação de iniciar a segunda etapa da nossa presença aqui com o grupo da Varejo 180 em Nova York. O que nós vamos fazer? Visitas técnicas. Visitas que foram extremamente difíceis de serem negociadas. Haja visto que não é simplesmente entrar numa loja e andar na loja. Nós amanhã seremos recebidos pelos principais executivos das empresas onde iremos visitar e, além de tudo, contando com a descrição dessa visita e toda essa parte de orientação e chamando a atenção para os pontos icônicos de cada uma dessas visitas, do nosso amigo aqui, Júlio Tacano, que eu, modéstia à parte, eu entendo de loja, me criei dentro de loja, sou expert em loja. Perto desse moço aqui eu não sou ninguém. Cada visita à loja aqui com ele é um grande aprendizado, porque não é só ver arquitetura, não é só ver VM, não é só ver pontos focais, é um entendimento, é o tal do helicóptero que eu falava ainda há pouco. É olhar de cima e ver o negócio como um todo, pensando em seus diferenciais, no branding, como que esse negócio se comunica, como é que faz todas as conexões do físico e do digital dentro da loja. Então, assim, são visitas que, fazendo sozinho, você não consegue perceber 10% do que vocês terão a oportunidade de perceber numa visita guiada por uma fera como o Júlio e como diversos outros retail thinks que estão aqui presentes em Nova York, que também são especialistas nessa área de varejo e de loja. Então, assim, por tudo isso que eu acabei de falar, mais um lado de muito prazer, de muita diversão, os eventos que a Varejo 180 nos propicia aqui são em lugares que dificilmente eu ou vocês teriam acesso se estivessem aqui em Nova York sozinhos. Então, além de muita pesquisa, tem muita negociação para visitar esses locais e, através da Varejo 180 e do todo o relacionamento que eles já conquistaram aqui em Nova York, a gente tem acesso a esses lugares, o que torna a nossa participação na NRF algo realmente inusitado, algo marcante. A cada ano que eu venho com a Varejo, é melhor do que no ano anterior. Então, assim, esse ano, apesar de já serem 20 vezes, viu, Júlio? Está sendo a minha melhor NRF. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Você é demais, cara. Obrigado mesmo. O Juarez vai estar conosco amanhã, fazendo essas visitas técnicas. E para você que já ouviu essa palhinha, nós estaremos no Tokyo Marine Hall, dia 30 de janeiro, de braços abertos para recebê-los lá. Não é isso, Juarez? Será um prazer. O ano passado foi um evento também que me encheu de orgulho poder participar. A gente estava lá no Tokyo Marine com cerca de 1.000 participantes e tenho certeza que pelo sucesso do ano passado nós vamos ter que negociar com o nosso amigo lá, colocar umas cadeiras extras, viu, Júlio? Esse ano passa de 1.000 e é uma casa maravilhosa que nos recebe de braços abertos e até lá a gente vai cada vez mais discutir, clarificar todo esse conteúdo que nós estamos tendo acesso, seja do Congresso, seja das visitas técnicas, seja das nossas reuniões aqui, das nossas discussões, para levar para vocês um conteúdo extremamente objetivo, prático e utilizável, né? É algo que vocês vão poder, não só depois de quem ter a oportunidade de participar daqui com a gente, mas também de ter acesso ao nosso pós-NRF, aplicabilidade. Essa é a nossa preocupação. Todos nós somos executivos de mercado. A gente aqui não tem teórico, aqui tem gente prática. Esse moço aqui, ó, faz os principais projetos das principais marcas de varejo do Brasil. Eu, felizmente, tive a oportunidade de trabalhar em grandes marcas no Brasil, como Hering, Arezzo, Porto Belo. Tenho hoje a minha empresa e presto serviço para grandes marcas também do varejo brasileiro. Então, assim, não é gente que tem a receita, só dá a receita. A gente está acostumado a fazer o bolo. A gente ensina a fazer o bolo, acompanha a fazer o bolo e podem ter certeza, é um bolo muito gostoso.
E como vocês viram, essa humanização, ela transcende o processo comercial. O nosso propósito da Varejo 180 não é trazer pessoas aqui simplesmente só para fazer network. Nós fazemos amigos. E a gente pede para as pessoas entenderem o nosso propósito porque nós pedimos para trazer as famílias. É muito raro, na NRF, o executivo vir com sua esposa, seus filhos e seus netos. É raro. Nós temos vários casos já na Varejo 180. Eu sou um deles. No terceiro ano eu trago a minha família. E é outra NRF depois que a gente está com a família, não é? Com certeza. Acho até que para os próximos, Júlio, a gente deveria criar uma programação para essa new generation, sabe? Porque, na verdade, é super importante trazer também os filhos para cá, porque, afinal de contas, nós não somos eternos, nós estamos aqui de passagem, e se tem uma forma melhor de preparar os nossos filhos, é trazer os nossos filhos para os melhores centros de informação e dar a eles a oportunidade de conviver com pessoas maravilhosas que fazem parte desse grupo da Varejo 180. Isso é o que de melhor a gente pode deixar para os nossos filhos, muito mais até do que receita, do que recurso financeiro. Então, assim, meu filho estava aqui o ano passado comigo, que é o Augusto, trabalhou no grupo, foi um dos intérpretes. Esse ano, minha filha Valentina, de 13 anos, está aqui também, minha esposa também está aqui. E sempre que eu tiver a oportunidade e puder, eles estarão aqui comigo, porque eu tenho certeza que isso é algo que universidade nenhuma vai dar para nenhum deles. Isso aí é algo que poucos têm acesso. Vocês poderão ter acesso. Quem não está aqui conosco, que esteja aqui conosco em 2025. E o Augusto já esteve em vários After Hours conosco, não é? Sempre! O After Hours é um projeto onde, depois do aprendizado de NRF, nós nos conectamos e fazemos amigos dentro de espaços muito exclusivos, que são negociados com no mínimo 6 meses antes. Então, a gente pode garantir a vocês que a família conosco, sabendo o que nós fazemos e herdeiros que entendem o que nós fazemos, a gente está abrindo uma porta, um universo para eles fazerem escolhas assertivas, crescerem, não é verdade? Melhor universidade que a gente pode oferecer para eles, Júlio. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? E essa oportunidade que tem né, do todo, né, do conteúdo, do networking e dessa possibilidade também de conhecer. Eu achei fantástico desde a primeira vez que sua filha criou esse conceito After Hours, porque vem muitos jovens. O nosso grupo é um grupo extremamente eclético, né? Então tem uns cabelinhos brancos que nem eu, mas tem uma turma jovem, filhos de varejistas que estão vindo aqui, e eles têm uma energia fantástica, né? Eles terminam o congresso, vêm aqui no hotel, tomam banho, trocam de roupa, saem, janta, e tem o After Hours, né? Que é o pós-jantar, muitas vezes até os próprios eventos da Varejo 180. E o After do After. E o After do After, né? Que eu tô longe de chegar perto disso. Mas, assim, isso tem feito com que essa interação também entre os mais jovens, os filhos dos grandes varejistas que estão aqui no nosso grupo, dos executivos, já está se criando uma nova comunidade. Então, assim, isso é muito legal. Eu acho que isso é um mérito aí da Varejo 180. O trabalho, os lugares... Apesar de 20 anos de Nova York, e antes eu até saía mais, tá, quando eu era mais jovem, né? Mas assim, longe de ir em lugares tão icônicos como o After Hours tem propiciado para o grupo aí da Varejo 180. Então quem está no grupo não deixe de ir, e quem não veio esse ano, venha o ano seguinte, porque é conteúdo, é network, é muita alegria, é um grupo descontraído, é um grupo leve, muita aplicabilidade, e com a possibilidade de conhecer lugares em Nova York que dificilmente vocês conseguiriam conhecer sozinhos. Nada transforma mais que o conhecimento, não é? Isso aí é fato. Não dá para negar. Obrigado, obrigado. Tamo obrigado, junto, Juarez. amigo. Obrigado. Viu? Então encerramos aqui, diretamente de Nova York, a Conexão Varejo 180. Nos acompanhem e vem muito mais por aí. Um abraço a todos. Obrigado.